Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Vamos ver o que diz o Evangelho na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Assim que você localizar, mostre para a pessoa ao teu lado, se ela não tiver o Evangelho, lógico. Mostre para ela onde nós vamos ler. Veja se ao teu lado tem alguém sem o Evangelho. Chega perto da pessoa, mostra onde nós vamos ler. Diz o seguinte: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? Eu vou reler. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Agora eu vou ler de novo e quero que toda a igreja em seguida repita. Vamos lá. Porque, bem alto. Porque só quem é salvo. Porque só quem quer ir para o céu. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? Então vamos aplaudir a palavra de Deus, mas a melhor salva de palmas. Aplaude com bastante fé. Aplauda de uma maneira que as tuas palmas cheguem até o trono de Deus. Faça as tuas palmas invadirem o trono da glória. Faça Deus ouvir as tuas palmas lá da glória. Aplaude mais ainda. Ah, mas não faça só isso. Abra a tua boca também e diga glória a Deus. Isso, diga bem alto, glória ao teu nome, Senhor. Isso, aplaude, aplaude da glória, glória, glória. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, como é bom te louvar, te glorificar, te aplaudir. Ah, meu Deus, como é bom sentir que o Senhor está recebendo este louvor, que o teu Espírito Santo está se agradando do louvor deste povo. Ah, meu Pai, recebe, porque este povo te ama. Eu quero te pedir agora, ó Deus, envia a tua palavra para aqueles que estão aqui nesta igreja, para aqueles que vão ouvir pelo rádio. Usa-nos agora para falar, unge os nossos lábios e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Quem está sentindo a presença de Deus aqui neste lugar? Você está sentindo o poder assim de Deus em você? Então tem uma bênção que eu quero que você troque com esta pessoa que está ao teu lado. Especialmente com quem está pela primeira vez na Paz e Vida. Quem está pela primeira vez na Paz e Vida, levante a mão. Meu Jesus, quanta visita. Continua. Vamos aplaudir? Lógico. Mas fica com a mão levantada. Todos que estão pela primeira vez na Paz e Vida. Agora, fica assim, não abaixe a tua mão até que alguém te abrace. Você só vai abaixar a tua mão para abraçar outra pessoa. Uma pessoa da Paz e Vida vai te abraçar. Abrace, olha, enquanto você não ganhar um abraço, não abaixe a tua mão. Tem que falar, eu também quero. Tô carente. Aqui, ó, tô vendo esse moço aqui do lado de mão levantada. Tem que abraçar, tem que fazer ele te abraçar também. Agora vamos passar a bênção um para o outro. Quem tem a paz do Senhor Jesus aí? Que maravilha. Então, abraça o teu irmão que está aí do teu lado, abraça a tua irmã e diga, receba a paz do Senhor. Receba a bênção de Deus. Oh, glória. Vira para trás, faça a mesma coisa. Isso, vira para trás. Isso. Que maravilha. Oh, glória. Muita bênção que tem aqui. Sente agora, vamos meditar na palavra de Deus, no Evangelho. Olha aqui.
A maioria das pessoas aprende a venerar a cruz. Há pessoas que beijam o crucifixo. Há pessoas que consideram a cruz um elemento sagrado. E a pessoa acaba venerando aquela cruz. Mas essa leitura que nós fizemos aqui, veja o versículo 18 que nós lemos. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Repare que a Bíblia, o Evangelho, não está dizendo que a cruz é sagrada. Aliás, o Evangelho está dizendo que a palavra da cruz é que salva. Amém? Porque a cruz em si, e as pessoas que beijam crucifixos, preste atenção nisso, a cruz em si, segundo a palavra de Deus, é maldita. Me diga uma coisa: se alguém pegasse uma faca e matasse o único filho que o senhor tem, que você tem, se alguém pegasse um revólver e matasse o único filho que a senhora tem, você adoraria o revólver? Você beijaria a faca que matou o seu filho? Sim ou não? Pelo contrário, a arma do crime é repugnante. Jamais você veneraria uma arma que matou o teu único filho. Pelo contrário, você diria: maldita arma e maldito até quem fabricou esta arma. Por causa desta arma mataram o meu filho. A cruz é maldita. E eu quero confirmar isso para você em Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13, está escrito assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ora, o madeiro, a morte no madeiro, o madeiro que mata, aliás, matar é uma maldição. Qualquer tipo de homicídio é uma maldição, mas a morte no madeiro é uma maldição terrível. E Jesus, que não era maldito, acabou se tornando maldito quando foi pendurado no madeiro, quando foi morto no madeiro. A cruz foi um instrumento, juntamente com os cravos, que matou o Senhor Jesus. Poderiam ter matado Jesus com lança apenas, como aquele soldado fez depois que ele já estava morto, enfiando a lança no seu lado direito. Podiam ter matado Jesus com uma espada. Podiam ter matado Jesus com uma corda. Se tivessem matado Jesus com uma corda, você andaria com uma corda pendurada no pescoço? Pensa um pouquinho. A cruz é maldita e Jesus se fez maldito quando ele morreu na cruz. E ele fez isso com um objetivo: de levar ali no madeiro a nossa maldição, a maldição que pesava sobre nós. Então a leitura inicial que nós fizemos, voltando lá para 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, a leitura inicial, preste atenção, diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O Evangelho não está dizendo que a cruz é o poder de Deus. O Evangelho está dizendo que a palavra da cruz é o poder de Deus que salva. E quem é a palavra? Ora, São João capítulo 1, verso 1 está escrito assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E lá em Apocalipse, no capítulo 19, a partir do versículo 11, eu quero que você acompanhe comigo a leitura. Olha o que diz o Evangelho:
E vi o céu aberto, eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Bendita não é a cruz, bendito é aquele que morreu na cruz. A palavra de Deus, o nome dele é a palavra de Deus. Ele é a palavra da cruz. É ele que salva, é ele que liberta da maldição da lei, é ele que resgata, é ele que transforma, é ele que é santo. Quando a gente vê as pessoas venerando um crucifixo, elas estão venerando a arma que matou Jesus. Estão venerando um objeto maldito. E isso não pode trazer bênção para ninguém. Nós temos que odiar a cruz. Isso parece uma blasfêmia, mas a verdade é essa. Jesus, ele se fez maldito morrendo no madeiro. Ele levou a nossa maldição naquela cruz. Aquela árvore da qual foi feita a cruz para matar Jesus nunca deveria ter nascido. Os cravos que furaram as mãos e os pés do Senhor Jesus, que o transpassaram, nunca deveriam ter sido forjados. Por que então essa loucura? Mas que loucura, pastor? Se essa árvore não devia ter nascido, se aqueles pregos não deveriam ter sido forjados para matar o Filho de Deus, então por que existiu? Porque parece loucura. É isso que nós estamos lendo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, voltando para lá. Parece loucura. Como então? Como é que pode? Interromperam a vida de Jesus e Deus não fez nada? Que loucura! E se Deus podia fazer, pastor, por que Deus não fez então? Eu não acredito nesse negócio de que Jesus morreu na cruz para me salvar, porque se ele era o Filho de Deus, como que o prenderam? E se Deus o amava, por que Deus deixou ele morrer na cruz? E por que deixou tudo aquilo acontecer? Que loucura, eu não acredito, deve ter outro meio para ser salvo. As pessoas rejeitam a cruz, a palavra da cruz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. A pessoa prefere achar melhor acreditar em outro meio de salvação que exclua a cruz de Cristo. A pessoa acha que deve ter outro meio de chegar no aperfeiçoamento, na luz final, sem ser pela cruz, porque parece para esta pessoa loucura, ela não aceita. Como é que pode? Deus deixou tudo acontecer? Deus não podia evitar? Ou Deus não sabia o que ia acontecer? Jesus deixou tudo acontecer? Jesus podia evitar? Ou Jesus foi pego de surpresa, sem saber o que ia acontecer? Meu amigo, desde a fundação do mundo, o Senhor Jesus já estava preparado para esta cruz. Antes até que Deus formasse o mundo, fique sabendo disso. Antes que a terra existisse, antes que o primeiro homem fosse colocado na terra, antes até que o primeiro homem pudesse pecar, Deus já tinha ali planejado, num lugar desse planeta que ele estava formando, ele tinha já reservado um monte, que tinha o aspecto de uma caveira, e ele já tinha reservado aquele lugar, para ser o lugar onde o seu próprio filho seria morto. Tudo estava planejado desde antes da fundação do mundo, e é isso que parece loucura. E ao mesmo tempo é isso que é tremendo. Eu me regozijo com a palavra da cruz, eu me alegro com a palavra da cruz. Sabe por quê? Porque Adão ainda não tinha sido formado do pó da terra, e a cruz já estava reservada.
Adão ainda não tinha pecado e a cruz já estava preparada. Eu não tinha nascido e nem pecado e a cruz já estava preparada. Você não tinha nascido e nem pecado e a cruz já estava preparada. Por que Deus fez isso? Porque Deus disse: o diabo vai tentar derrubar o homem, vai tentar derrubar a mulher, vai tentar levá-los para o inferno, mas antes que o homem caia, antes que a mulher caia, eu já estou preparando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A serpente vai ferir o calcanhar do filho do homem, mas o filho do homem vai ferir a serpente na cabeça. Eu não tinha nem pecado e Deus já tinha preparado a salvação para mim. Parece loucura, mas é verdade. Veja comigo na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 23. Está escrito assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você está pensando que Deus é ingênuo? Você acha que Deus criou o homem não sabendo nada do que iria acontecer? E Deus não exclui ninguém. Olha aqui, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Deus sabe que toda a humanidade, ninguém está excluído. Todos, pelo contrário, pecaram, estão inclusos nesse julgamento, nessa sentença, e todos estão destituídos da glória de Deus, porque o pecado separa o homem de Deus, mas Deus não quer ficar separado do homem. Versículo 24: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Foi Deus que propôs, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Deus teve paciência, o homem pecando, a mulher pecando, você pecando, e Deus observando com paciência. E mesmo Deus vendo o teu pecado e vendo que você não tinha condição de ser salvo, Deus propôs para o Senhor Jesus isso: oferecer o seu sangue para a propiciação dos pecados e demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados. Parece loucura. Então eu consigo o meu perdão? Eu que sou o culpado, consigo o meu perdão através do sangue de um inocente? Que loucura! Escuta aqui, a gente não discute as regras de Deus. Deus coloca as coisas e recebe quem quer. Deus propôs a nossa remissão através do sangue de Cristo. Versículo 26. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus já tinha uma presciência de todos os teus pecados. Você não tinha nascido, mas Deus já sabia que você ia ser um pecador, uma pecadora. E Deus sabia o quanto você ia pecar. Mas Deus quis te justificar, Deus quis ser justo com você. Deus então preparou esta salvação que parece loucura, a palavra da cruz. Deus preparou isto em teu favor. Você pecando debaixo da paciência de Deus, com o conhecimento de Deus, e Deus falou: mesmo assim, mesmo você pecando, mesmo você errando, mesmo você agindo mal, eu não vou lançar você no inferno. A minha vontade é te salvar, e para te salvar, eu preparei o sangue de Jesus Cristo, o meu Filho amado. Ele vai verter o sangue, e quem receber Jesus, quem crer em Jesus, quem tiver fé em Jesus como Salvador, será justo e justificado. Loucura total. Quem é o homem para compreender a mente de Deus? Eu quero ler com você no profeta Isaías, no capítulo 53, o versículo 5. Vamos lá. Profeta Isaías, capítulo 53, verso 5. Para você que acha que Jesus foi apanhado de surpresa, essa profecia aqui foi escrita 700 anos antes de Jesus morrer na cruz. Olha aqui,
7 séculos antes de Jesus ser sacrificado e verter o seu sangue na cruz do Calvário, essa palavra já estava escrita. Vamos acompanhar a leitura. Eu vou ler o versículo 4 também, que é importante para você compreender. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Tem gente que fala, coitadinho de Jesus, não é? Versículo 5. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Preste atenção. Versículo 6. Todos nós, ora, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha o que está dizendo o versículo 6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ora, nós é que estávamos na iniquidade, nós é que estávamos no caminho errado, nós é que estávamos agindo mal, mas Deus já tinha reservado Cristo para receber toda a nossa iniquidade. Versículo 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus se deixou prender. Ele falou, ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. É a mim que buscais, deixai ir os meus discípulos. Voluntariamente ele se entregou, não abriu a boca. Versículo 8. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Jesus recebeu sobre si lá no madeiro todos os nossos pecados, transgressões e iniquidades. Versículo 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. A sua alma foi colocada por expiação do pecado. Versículo 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, veja que não é um pecador, o justo justificará muitos. É Ele que te faz justo e te justifica. Justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Jesus morreu no meio de 2 ladrões. E aqui quando falou, derramou a sua alma na morte, a Bíblia diz que a alma está no sangue, e Jesus derramou todo o seu sangue, toda a sua alma, ele morreu ali. E foi contado com os transgressores, mas levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Eu quero que você circule aqui a palavra muitos, que apareceu no final do versículo 12, e eu quero que você circule também a palavra muitos, que apareceu na metade do versículo 11. Circule 2 vezes a palavra muitos. Está escrito assim: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos. Circule aí. A muitos. E aqui diz também, no final do versículo 12: e levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Por que muitos? Por que muitos? Porque é para quem quer. Veja lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículo 24, quando Jesus estava fazendo aquela despedida dos discípulos, fazendo com eles a última refeição.
naquela noite em que ele foi traído, em que ele instituiu a ceia, em Marcos 14, 24, Jesus diz assim aos discípulos: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Por muitos é derramado. E por que não é para todo mundo? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu para o mundo, mas não são todos do mundo que se salvam. É para muitos. Por quê? Porque é para quem crer, é para quem receber, é para quem entregar a vida para o Senhor Jesus. Sagrado não é a cruz. Sagrado é quem morreu na cruz. Adorado e venerado tem que ser não a cruz, mas o Senhor Jesus. E se você olhar de novo para aquela cruz, você vai ver que a cruz está vazia. Então não beije crucifixo coisa nenhuma. A cruz está vazia, foi um instrumento usado na morte de Jesus. Ele saiu dali, foi sepultado num sepulcro de ricos, com rico esteve na sua morte. Ele foi sepultado ali na sepultura de José de Arimateia, foi colocado lá dentro. Sim, teve um funeral de rico, mas o túmulo dele está fora da cidade de Jerusalém. Vá até Jerusalém, peça para ver o túmulo de Jesus. Peça para te mostrarem o túmulo de Jesus. Você vai entrar dentro daquela caverna, daquela gruta. Você vai ver ali o local onde o corpo do Senhor estava deitado, jazendo, morto. Mas onde está o corpo daquele homem? Onde está o esqueleto daquele homem? Onde está o cadáver daquele homem? Não está lá dentro. Por quê? Porque Jesus nem está na cruz, nem está no túmulo, mas Ele ressuscitou dos mortos. Ele subiu aos céus. Ele está sentado à direita de Deus. E um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Agora eu quero voltar com você ali no capítulo 19 de Apocalipse, na leitura que nós fizemos. Versículo 13 diz: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Deixa eu te dizer isso agora. Quando Jesus morreu na cruz, Ele derramou a sua alma na morte. Verteu todo o seu sangue se esvaiu, nenhuma gota ficou. É importante você saber disso. Nenhuma gota ficou no corpo de Jesus. Todo o seu sangue foi extraído. O corpo de Jesus foi totalmente drenado. Jesus ressuscitou sem ter uma gota de sangue. Jesus ressuscitou sem receber transfusão de sangue. E Ele é a única pessoa que vive em todo o universo que não tem uma gota de sangue no corpo. Todo o sangue que Ele verteu foi derramado na terra, para tirar a maldição da terra, para salvar muitos que creem, todos aqueles que professam a fé no Senhor Jesus e o recebem como Salvador. Todo o seu sangue foi derramado. Mas preste atenção: quando aquele que está sentado à direita de Deus montar no seu cavalo branco e começar a voltar para esta terra, acompanhado de milhões de anjos santos, o seu exército celestial, acompanhado da sua igreja gloriosa que foi arrebatada, preste atenção, ele vai estar com uma veste salpicada de sangue. Essa veste aqui, salpicada de sangue, eu quero que você compreenda o porquê. Por que a veste dele está salpicada de sangue? Porque quando Jesus iniciar a sua volta, e a volta pode começar a qualquer momento, há duas fases na volta de Jesus. Primeiro, o arrebatamento da igreja. Aqueles que foram salvos, que receberam essa palavra da cruz, que creram em Jesus, que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que não têm pecados. Quando Jesus iniciar a sua volta, Ele vai dizer aos anjos: toquem as trombetas. E Ele vai ficar escondido nas nuvens do céu. A terra não vai ver, nenhum habitante do mundo verá.
Mas aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, não importa onde estejam, trabalhando, dormindo ou viajando em qualquer lugar, vão ouvir o toque da trombeta e os seus corpos serão transformados num abrir e piscar de olhos e serão arrebatados numa fração de segundos e irão encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Quando começar o arrebatamento da igreja, a igreja sobe. O Espírito Santo de Deus sobe. O Consolador não ficará mais na terra. E o sangue de Jesus que está no mundo também sobe. Ou você acha que Deus vai deixar o sangue de Jesus na terra para o anticristo pisar? Jesus já foi pisado, moído por nós. Fique sabendo disso. Hoje o sangue de Jesus está na terra. Hoje o corpo de Jesus não tem nenhuma gota de sangue. Mas quando ele voltar, ele vai recolher a igreja, vai recolher o Espírito Santo e vai recolher o seu sangue. Não será mais possível haver salvação por causa da morte de Jesus na cruz. A palavra da cruz não será mais pregada. Quem não subir na volta de Jesus não mais poderá ser salvo por ação do Espírito Santo e nem pelo sangue de Jesus. Porque vai começar aqui neste mundo a grande tribulação. A grande perseguição aos desviados, a grande perseguição aos judeus, a grande perseguição àqueles que duvidaram, a grande perseguição àqueles que não subiram. E não será mais possível alguém falar pelo sangue de Jesus. Não, porque o sangue de Jesus também vai ser recolhido. E todo aquele sangue vai voltar para as suas vestes. Ele vai estar com as vestes banhadas de sangue. E ele vai ficar um tempo lá nas nuvens do céu, com a igreja que foi arrebatada, com os santos anjos. Vai haver o casamento do noivo com a sua noiva, isto é, Cristo e a sua igreja. Vai haver a grande ceia no céu, vai haver uma grande festa no céu. Mas será uma tribulação na terra como nunca se viu antes, um sofrimento como nunca houve nem jamais haverá, disse Jesus. Mas quando Jesus ver que o anticristo está para destruir o povo de Deus, isto é, os judeus, e Deus ainda tem um plano com os judeus, aí Jesus Cristo vai dar ordem para nós voltarmos visivelmente. Nós sairemos das nuvens dos céus com ele, estaremos com vestes brancas e estaremos voltando. Todos estarão de vestes brancas, mas Jesus estará com a veste salpicada de sangue. E quando os judeus estiverem para ser destruídos pelo anticristo, quando eles estiverem ali à beira do colapso, do extermínio total, eles vão clamar a Deus pedindo socorro. Eles vão dizer: Deus, socorre-nos, Jeová, socorre-nos. E quando o céu se abrir vindo o socorro, eles vão ver aqueles que eles crucificaram. Eles vão ver o Senhor Jesus que foi morto na cruz do Calvário, e eles vão se converter. Eles vão dizer: então era ele mesmo, então ele era o Filho de Deus, então ele era o nosso Salvador e nós o matamos. Eles vão ver as vestes do Senhor Jesus salpicadas de sangue. Meu amado, tudo isso está para acontecer. Parece loucura, mas esta é a palavra da cruz. Você é salvo, é salva pela palavra da cruz. E a palavra da cruz nos diz que você tem que lavar os seus pecados, as suas vestes, no sangue de Jesus que ele verteu na cruz. Apocalipse capítulo 22, verso 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Eu vou te contar uma ilustração. Um homem costumava ir nadar num clube toda quinta-feira à noite. Uma piscina coberta, água aquecida. E toda quinta-feira, quando ele ia naquele clube, ele via um senhor, já de meia idade, mas em excelente forma física. E aquele senhor de meia idade ia até à beira da piscina e pegava o dedão do pé e molhava assim na água. Aí ele subia a escadaria até o último degrau e dava um mergulho sensacional. Todo mundo gostava de ver aquele homem de meia idade, em excelente forma física,
dando aquele salto maravilhoso e caía na água. Era um excelente nadador. E esse homem que frequentava o clube toda quinta-feira à noite ficou curioso com esse gesto. Por quê que ele molha o dedão na água primeiro antes de subir? Será que é alguma simpatia para dar sorte? Por que ele faz isso? A piscina é aquecida. Não deve ser para ver se a água está fria, porque a água da piscina é boa. Ele sabe disso, ele é um excelente nadador. Um dia, numa quinta-feira à noite, quando aquele senhor de meia idade chegou, esfregando as mãos, e colocou o dedão do pé dentro da piscina, o homem que há muitas semanas acompanhava aquele gesto, não aguentando mais a curiosidade, chegou nele e disse: meu amigo, desculpe eu me intrometer na tua vida, mas me responda uma coisa. Por que você molha o dedão do teu pé na piscina antes de fazer esse mergulho sensacional de lá de cima? Ele falou: meu amigo, eu vou te contar. Há muitos anos atrás eu era professor de natação. E eu dava aula num clube parecido com esse. E eu ensinava os alunos. Mas numa noite eu estava sem sono e eu resolvi nadar. Eu tinha uma chave do clube, porque eu era professor, e abri o clube à noite. E havia naquele clube um telhado de vidro. E como eu conhecia bem o local, eu nem acendi a luz. Eu subi pela escadaria para dar um mergulho. E quando eu estava no trampolim, na beirada do trampolim, me preparando para saltar, o clube estava todo escuro e eu abri a minha mão assim, me preparando para dar o mergulho. Abri os dois braços e a lua, pelo telhado de vidro, projetou a minha silhueta na parede e eu vi os meus braços estendidos em forma de uma cruz. E eu fiquei admirando a minha silhueta no formato de uma cruz perfeita. E eu não sei quanto tempo eu fiquei com os meus braços abertos daquele jeito, olhando para a minha sombra, que parecia uma cruz. E naquela hora me veio na mente uma canção que eu ouvia muito quando era criança e frequentava a escola da igreja. Eu não sou cristão, não era cristão, mas aquela música me veio na mente. E eu comecei a cantar olhando aquela silhueta da cruz. Eu comecei a cantar: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. E eu fiquei cantando aquela canção, olhando para a cruz, lembrando dos meus tempos de criança, mas eu não era mais cristão. Não queria saber de igreja. Mas me veio toda aquela lembrança da infância e eu fiquei cantando. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Você sabe essa canção? Vamos cantar junto para me ajudar? Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu fiquei ali com os braços abertos cantando isso, e meu braço foi se cansando, e eu perdi a vontade de mergulhar. Fiquei curtindo aquele momento espiritual e desci a escadaria. Desci todos aqueles andares do trampolim, desci a escada. Aí meditei um pouquinho mais e resolvi entrar na água pela escada. E quando eu fui descer a escadaria da piscina para entrar na água, não tinha água. Na noite anterior haviam esvaziado a piscina
E como eu não acendi a luz, eu não sabia disso e nem tinha sido avisado. Naquele momento eu compreendi que o Senhor Jesus me mostrou a cruz para salvar a minha vida física. Mas eu compreendi também que aquela sombra da cruz não era o que eu precisava para ter a minha alma salva. Então eu desci até o fundo da piscina seca, dobrei o meu joelho ali e chorando, eu vi Jesus morrendo na cruz do Calvário, morrendo pelos meus pecados, e dentro daquela piscina chorando, eu recebi Jesus como meu único e suficiente Salvador. Fui salvo 2 vezes naquela noite. Ele salvou a minha vida da morte e salvou a minha alma do inferno. E ele virou para o curioso e falou: e você não quer entregar tua vida para Jesus? Como é que eu faço? É só você fazer o que eu fiz. Receber Jesus, aquele que morreu na cruz, mas está vivo. Você quer? E o curioso falou: eu quero sim. E ele orou junto com aquele homem. Depois que ele orou, ele foi todo satisfeito dar o seu mergulho e falou: você compreendeu agora porque eu sempre molho o dedão do pé? Mas ele saiu todo feliz pensando: beleza, já é a 10ª alma que eu ganho com esse testemunho. Então era de propósito que ele ia lá fazer aquilo, sabe? Só para criar curiosidade em todo mundo. E cada pessoa que perguntava, ele dava o testemunho e ganhava uma alma. Você sabe por que eu estou te trazendo a palavra da cruz? Sabe por que eu estou te dando esta palavra? É porque eu também estava para mergulhar num abismo, quebrar a minha cara, me arrebentar no chão. Mas Jesus Cristo estendeu para mim a sua mão, porque a sua mão não está presa lá na cruz. A mão do Senhor Jesus está livre, está estendida para salvar. E hoje Jesus quer te salvar também. A palavra da cruz hoje é para te salvar. Então vou pedir a toda a igreja que se coloque de pé. Se coloque de pé, meu amado, minha amada. A palavra da cruz, para as pessoas do mundo, parece loucura. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A palavra da cruz, o verbo é Jesus. O nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. Jesus hoje está permitindo que o Espírito Santo trabalhe no teu coração para você ser salvo. Jesus hoje está permitindo que a palavra seja enviada e trabalhe na tua mente e no teu coração para você, com entendimento, compreender os mistérios de Deus e ser salvo. E hoje Jesus está permitindo que aquele sangue que foi vertido há quase 2000 anos atrás trabalhe em teu favor para lavar todos os teus pecados. E você sabe por que o sangue de Jesus tem poder? Porque o dono do sangue está vivo. O sangue de Jesus não ressecou, o sangue de Jesus não coagulou, o sangue de Jesus não desapareceu, porque o dono do sangue está vivo pelos séculos dos séculos. E este sangue quer te lavar agora, te purificar de todos os pecados. Olha que maravilha! Você ia pular do trampolim, você já estava na tua última hora, mas Jesus disse: eu não vou permitir que a tua alma se perca. Eu quero te salvar. Jesus está dizendo: quando eu morri na cruz, quando eu verti até a última gota do meu sangue, é porque eu estava incluindo você no meu sacrifício. Eu estava incluindo você entre os muitos que eu vou salvar pelo meu derramamento de sangue. E para quem quer. Deus preparou este meio de salvação. Não adianta eu querer discutir com Deus, entende? Eu não posso chegar para Deus e dizer: eu sou bonzinho, não preciso disso. Que Deus olha para você e diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu não posso discutir com Deus e falar: Deus, eu não vou reencarnar várias vezes até chegar aí no paraíso. Deus está dizendo: esquece, meu filho não sofreu essa morte brutal
se houvesse outro meio de salvação da humanidade. A salvação é para muitos. Deus gostaria que fosse para todos, mas nem todos creem. Mas aqueles que creem serão salvos. Se você agora quiser ser salvo, sair daqui salvo pela loucura dessa palavra. Pastor, para mim antes era loucura, mas agora eu vejo claramente. Eu compreendo claramente porque Jesus morreu por mim. Eu tenho que amar aquele que morreu na cruz e não a cruz. Eu tenho que receber aquele que morreu na cruz e não a cruz. Eu tenho que adorar aquele que morreu na cruz e não a cruz. Hoje eu compreendi, pastor. E eu quero entregar a minha vida para Jesus. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. Se você não receber Jesus aqui na terra, Jesus não vai te receber no céu. Aqui na terra, diante de homens e mulheres, diante do céu e da terra, e por que não dizer até diante do inferno, você tem que receber Jesus como teu único Salvador. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aos que creem. É loucura? É. Parece loucura? Parece. Mas é a salvação que Deus preparou. Foi o meio que Ele preparou antes de você nascer. Você recebe se quiser. Você aceita esta salvação se quiser. Mas Deus hoje está te oferecendo. E esta igreja vai ser testemunha, ou da tua aceitação ou da tua recusa. Esta igreja e o céu serão testemunhas hoje, se você aceitar ou se você ficar indiferente. Porque se você receber Jesus como Salvador agora, você vai movimentar o céu. Você vai criar ações no céu. Você vai até obrigar serviço no céu. Porque quando você recebe Jesus como Salvador aqui na terra, o teu nome é escrito no livro da vida. O céu vai registrar esse teu ato de fé. E nós vamos ser testemunhas. E é tão simples. Pastor João Ribe Palharim, como é que eu faço para receber Jesus como meu único Salvador? Tudo o que você precisa fazer é erguer a tua mão agora, dizendo eu quero. Então vou perguntar e vou te ajudar. Se você quiser realmente receber essa palavra da cruz, se você quiser realmente receber a tua salvação agora, é só fazer um sinal com a mão, respondendo sim a esta pergunta. Quantos aqui hoje querem receber o Senhor Jesus como único Salvador? Ergue a mão direita assim bem alto. Oh glória! Ergue mais alta a tua mão. Isso! Que alegria! Oh glória! Todos que ergueram as mãos. Estou vendo aquele moço lá alegre erguendo a mão. Olha, ele até olhou para trás. É você mesmo. Todos que ergueram as mãos, venham para cá. Todos que ergueram as mãos, venham para cá. Vem aqui para frente. Isso. Olha quanta gente, que maravilha. Eu estou muito feliz por vocês. Você está movimentando o céu agora, sabia? Depois do teu nome ser registrado no livro da vida, os anjos começam a fazer festa. Mas nós vamos dar mais motivo de festa para os anjos. Você que está afastado, afastada, olha bem. Eu não sei se você foi excluído, disciplinado, ou se você saiu da igreja onde você frequentava, se foi por vontade própria, se te mandaram embora, eu não sei o que aconteceu, se você esfriou na fé, se você se decepcionou, começou a ver algumas coisas que não te agradaram, e você acabou saindo da casa. Hoje, olha, nem chamei, já tem gente vindo. Você que está nessa situação, vem aqui. Volta para a casa do Pai. Isso, volta. Isso, volta agora. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Agora sim está tendo bastante festa no céu e na igreja também. Olha quantas almas voltando para o Senhor Jesus. Isso, venha meu querido, venha minha querida. Tem mais gente chegando. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Vamos aplaudir mais ainda.
coisa gloriosa. Esse momento é de alegria mesmo. Agora, vamos dobrar o nosso joelho aqui na frente. Imagine você, eu estou tão feliz. Quantos anos ele tem, minha irmã? 81 anos. Hoje ele está entregando a vida para Jesus. Que maravilha, né? Ei, Deus tem coisa com você. Vem para cá. Vem para cá. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Coloque a mão direita sobre o coração. Feche os teus olhos. Com fé. Não repita apenas as palavras, porque isso até um gravador é capaz de fazer. Mas sinta cada palavra que você vai dizer agora. Não repita apenas, porque isso até um papagaio treinado é capaz de fazer. Mas você tem entendimento. E hoje a palavra de Deus falou no teu entendimento. Você tem coração e hoje a palavra de Deus falou no teu coração. Você tem alma e hoje a palavra de Deus falou na tua alma. Você tem espírito e hoje a palavra de Deus falou no teu espírito. Então, de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, neste momento eu recebo a palavra da cruz. Eu recebo o Senhor Jesus, que verteu o seu sangue na cruz do Calvário para me salvar de todos os meus pecados. Eu estou incluído a partir de agora entre aqueles muitos que serão salvos. E eu quero, meu Deus, lavar agora as minhas vestiduras no sangue do Cordeiro. Eu quero receber o direito de comer da árvore da vida e entrar na cidade eterna pelas portas. Meu Pai Santo, meu Deus bendito, perdoa agora todos os meus pecados e me purifica pelo sangue de Jesus. Assim seja. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.